Informar é uma das missões mais complicadas a qual uma pessoa pode se entregar. Informar não é simplesmente relatar uma história, é garimpar a verdade e filtrá-la através das mais variadas versões para apresentar, entre tudo o que foi dito, aquilo que corresponde à realidade. É respeitar a quem se está informando, levando até os seus leitores simplesmente o fato, cru, sem maquiagem, sem floreios, a verdade e nada mais. Desde que iniciou suas atividades em 2014, o Mais Tupã buscou, de todas as maneiras, levar informação responsável para os seus leitores. Dia e noite, nossa equipe esteve atenta para acompanhar todos os acontecimentos e, sempre que possível, relatar as coisas na hora em que elas estavam acontecendo. Nossa missão não é simplesmente repetir o que todos estão dizendo, é estar presente, analisar e apurar, e somente depois disso contar o que aconteceu. Esse jornalismo responsável, construído com seriedade, respeito e dedicação ao longo desses anos, tem o reconhecimento do grande público, como mostram nossos índices de acesso e a audiência que tem nossas transmissões. A população de Tupã sabe que, por trás de cada informação que o nosso site leva ao ar, muito foi feito para que nada além da realidade fosse divulgado. Somos imparciais, democráticos e temos respeito e gratidão a cada leitor. E foi por respeito aos leitores que a nossa equipe resolveu dar espaço para que todos os candidatos a prefeito pudessem se comunicar diretamente com a população, falando sobre seus projetos para a cidade e planos para governar os tupaenses. Entre os 5 convidados, 4 estiveram presentes e vão continuar falando com o Mais Tupã através das suas entrevistas. Aos que aceitaram o convite e acreditam no nosso trabalho, nossos agradecimentos. É importante que, através do nosso site, vocês mostrem para toda a população que se preocupam com o eleitorado e tem muito para mostrar. Ao candidato que preferiu abrir mão deste canal de contato direto com a população e todos os eleitores da cidade, fica o convite para reavaliar seu posicionamento em uma próxima ocasião. O povo quer conhecer aqueles que se colocam na disputa por um cargo tão importante quanto o de prefeito. Um homem público que se esconde quando tem a oportunidade de se revelar, ou não tem nada para mostrar, ou tem muito para esconder. Obrigado aos amigos e amigas de Tupã. O Mais Tupã continua seu trabalho de levar a informação com a qualidade e a responsabilidade que você merece. Olá pessoal, hoje o nosso Giro Mais Tupã está recebendo a candidata a prefeita pelo partido PRTB, Clio Irano. Clio, desde já eu quero te agradecer por participar, por tirar mais um tempinho para vir falar com a gente. Seja muito bem-vinda. Gratidão, Mariane. Eu que agradeço pela oportunidade de poder estar aqui explanando e me apresentando melhor. Hoje nós vamos dar um giro Mais Tupã com a Clio pela cidade, para vocês conhecerem um pouquinho mais da história da Clio, das suas ideias, dos seus pensamentos. Clio, quem é Clio Irano por Clio Irano? Clio Irano por Clio Irano. Bom, na realidade, eu sou uma sobrevivente. Sou mulher, né? E sou batalhadora. Não tenho preguiça de trabalhar. Clio Irano é uma vencedora, batalhadora e vencedora. Sou guerreira. É uma mulher numa chapa pura de mulher. Sim. A primeira a disputar uma eleição com candidatas a prefeito e vice. Como que está sendo isso para vocês? Que você está sentindo do pessoal? Está tendo uma boa receptividade? Como que foi esse boom? Porque tudo que é de diferente causa estranheza, né? Eu diria surpresa, e pelo fato do seguinte, Mariane, estamos sendo surpreendidos com uma boa receptividade. Então as pessoas têm gostado dessa dobradinha mulher e mulher, né, que nunca houve aqui em Tupã, e ainda mais mulheres guerreiras, né, enfim, e trabalhadoras mesmo, porque a gente
não tem medo nem preguiça de arregaçar as mangas e correr atrás, fazer pela sociedade, fazer pela educação, pela saúde. Então acho que está sendo muito boa. Ô Clio, a Clio carrega o sobrenome Irano, né? Conta um pouquinho da sua história. Você nasceu em Tupã, né? E foi embora muito nova, agora retornando para Tupã. Conta um pouquinho para os nossos leitores de como que foi a infância, juventude, como que a Clio Irano entrou na política, ou melhor, como a política entrou na vida da Clio. Bom, eu nasci, cresci, me desenvolvi aqui por fatos trágicos, familiares. Eu, como vim de uma família nipônica, né, por ser irano, eu fui. Minhas irmãs decidiram que seria melhor a gente ir para São Paulo, porque lá minha família materna ia na cidade dos meus avós, e fomos para São Paulo. Lá eu pude estar estudando e me desenvolvendo. Mas aqui em Tupã, eu lembro, por exemplo, nós estamos descendo a Avenida Tamoios, a principal avenida de Tupã. Eu lembro os tempos áureos de Tupã. E isso, ao mesmo tempo, me deixa nostálgica porque faz me lembrar do meu pai. O que é bom, porque assim, naquela época tinha o progresso em Tupã. Então eu lembro dos desfiles, muito da Praça da Bandeira, com a sua fonte, que hoje os jovens nem devem imaginar, né? Que tinha até luz, era mais colorida, Tupã era alegre. Assim, tinha carnavais, né? O carnaval do Irano mesmo, o futebol irano. Então, isso me deixa muito nostálgica pelo fato de hoje a cidade eu não ver progresso. Por isso que eu decidi adentrar a política, por saber que eu consigo e eu posso. E por mais, eu sou mulher e tenho acesso aos governos, tanto estadual quanto federal, o que me facilita trazer emendas, emendas parlamentares, ir nos ministérios para ver alguma coisa. Inclusive no meu governo, eu tenho uma pessoa que trabalha como captação de recursos, né, municipal. Então ele já tem a prática de ir aos ministérios. Então é bem interessante isso. E qual é a sua primeira memória quando eu falo política? Qual é a sua primeira memória? O que vem na sua cabeça? Nossa, eu lembro da época que na minha casa era feito de palanque naquela época podia fazer comício, né? Enfim. E o meu pai ele assim, nunca se candidatou para nada, mas ele era nato, era um empresário nato. Era de bastidores. Bastidores e político também. Eu acho que todos nós somos políticos. Então, por exemplo, fui visitar o Carlos Messas, onde ele falou assim: Clio, você não sabe, ele me contou uma história que meu pai deu um empurrão para ele sair a prefeito, o primeiro mandato. E fazendo as fotos, impressões, e naquela época meu pai tinha jet color, então era mais fácil. Mas eu lembro política, eu lembro de Platão, que falava: tudo bem você não gostar de política, mas saiba que você vai ser governado por aqueles que gostam. Exatamente. E eu acho que isso que está faltando hoje em dia, às vezes a gente percebe tanto na internet, nos grupos de WhatsApp, essa descrença, né, da população em relação à política e aos políticos, né? Sim. Isso é uma coisa que te preocupa como político, porque se perder a esperança, você perde tudo, né? Sim. E muita gente não quer se envolver, não tem interesse e acaba realmente sendo governado pelo quem as outras pessoas escolheram, né? Como que você vê essa descrença da população em relação aos políticos? Em relação aos políticos, eu vejo o seguinte: não é à toa que, por exemplo, nós estamos tendo
quase 50 anos, umas décadas boas, pelo menos 3 décadas, sendo governado por políticos que têm a política como barganha. E política não é barganha. A política é limpa. A política, ela não precisa, olha, eu te dou isso, só que você vota em mim. E essa questão de barganha começa no eleitorado, né? Totalmente. Você não pode barganhar o seu voto por valor algum. Sim. E acontece muito, né? É o que mais acontece. Você sabe que isso que você acabou de falar me remete muito àquela coisa assim, você que fala mal de político, só que o político que você fala mal, você tem que se lembrar de não vender o seu voto, entendeu? Então, quer dizer, você acaba se tornando corrupto em aspas bem grossas, mas ao vender o seu voto, ao vender o seu comprometimento com a sociedade. Exatamente. Né? Então, a pessoa, ela acaba passando para o outro a responsabilidade que nem ela sabe. Ela se desinteressou pela política, por isso que ela vendeu o seu voto. A política, ela é bonita, ela não pode ser tratada como as pessoas estão tratando, estão enxergando a política hoje em dia. Por isso também que eu decidi entrar, porque para mudar essa percepção da política. Por exemplo, hoje eu vejo que quando eu cheguei aqui em Tupã, que já muitos não me conhecem. Mas você voltou para Tupã tem quanto tempo? Vai fazer, fazem 2 anos. Só que eu trabalho aqui, trabalho com política lá em São Paulo, vou para Brasília, então eu fico nesse idas e vindas e volto para Tupã. Idas e vindas e volto para Tupã, porque aqui é a minha casa, entendeu? Então, quer dizer, e a política não é essa, vamos colocar essa coisa que as pessoas acham que é. A política, ela é linda. E ela não pode ser malograda da forma como está sendo. A política, na verdade, é uma grande transformadora de vidas, né? Ela Eu costumo dizer isso. Sim, totalmente. Ela é pela política que se transforma. É pela política... Pela boa política, não, né? Não, a política já é boa, né? Mas assim, conforme você está perguntando, não está sendo praticada corretamente. Então a política, ela é boa, ela é para transformar, ela é para ajudar, ela é para desenvolver, e as pessoas usam isso com uma forma de barganha, uma forma de compra, enfim, outras formas que venha desviar o que é a política boa, né? A boa ela política. Deixa de trazer benefícios coletivos e apenas individual, né? Exato. Seria a má política. Sim. E, Cleo, quando que você decidiu assim, eu vou me candidatar a prefeito? Como que foi esse processo? Ó, eu vou... Bom, em 2015 e 2016 que eu adentrei na política pelo ativismo. Fiquei 6 meses acampada na Avenida Paulista, lá naquele acampamento da Fiesp. Quantos dias? 185 dias. 185 dias diretão? Diretão. Eu trabalhava... Conta um pouquinho pra gente, que a gente vê só pelos jornais. Sim. Como que é viver isso? 180 dias? E outra coisa também é conviver com pessoas aleatórias, assim, aleatórias que eu falo, ninguém se conhecia, então foi algo revolta popular, onde houve assim, desde da classe E, que nós tivemos lá na Avenida Paulista, a classe do Morumbi, entendeu? Então era um choque de realidade, mas com um objetivo comum. E isso que foi o mais apaixonante, que foi pelo Brasil, pelo patriotismo. Então aí, assim, não é que renasceu, regou o amor à pátria, que aqui, nesse território que eu nasci, é o patriotismo, defesa patriota mesmo, ou patriótica, né? Então foi
desafiador e ao mesmo tempo muita energia. Lá eu tenho até meu crachá, porque foi algo organizadíssimo. Então eu tenho que lembrar do crachá como é que está escrito, mas assim, oficial, tipo, quando você vai, agitadora oficial, porque eu não parava, a minha gana de todo mundo vestir a mesma camisa, vamos na defesa da nossa pátria e vamos acordar, porque a Dilma foi dar a Casa Civil para o Lula, então foi aonde startou esse movimento, exato, assim, e foi algo assim... E ele chegou em Tupã, porque na época também teve eu acho que nenhuma manifestação teve tanta gente igual teve aqui também no interior. Eu imagino lá como que tenha sido, né? Porque aqui foi uma coisa muito, assim, de resgate, de amor, né? A pátria, a bandeira. A bandeira, exatamente. Então, eu acho que foi uma emoção, assim, claro, né? Mais pelo pessoal da direita, que foi esse resgate mesmo, que até na época falava, não, a direita acordou. Sim, o gigante acordou. O gigante acordou. Sim, exato. Assim, o conservadorismo, ele começou a ficar mais latente nos seus valores, nos seus preceitos, neste momento, que o conservadorismo é de Confúcio, né? Há muitos e muitos anos atrás. E daí tem os 10 pensadores conservadores, né? Burke, Edmund Burke, enfim. E foi o gigante acordou, só que assim, ele ainda não se levanta, assim, parece que ele tem se levantado, mas a esquerda não tem deixado muito. Por quê? Porque o poder, ele deve ser algo assim encantador. Então imagina, hoje eu tenho umas perguntas que eu mesma me faço. Por que os figurões, né, dos colarinhos brancos fazem tanto para não sair do poder? Porque ele deve ser encantador, ele deve ser assim, cara, tipo, deve ser realmente algo que a gente nem imagina. A gente não imagina. O que o poder pode trazer, né, em benefício. Exato. O que deveria ser em benefício de todos, mas infelizmente acaba ficando na mão de poucos. Sim, e é por isso que eu voltei. Porque vamos voltar, que a gente exato. se empolgou aqui no ativismo. O ativismo é encantador também. Como que foi? Foi um processo ou foi... Você acordou e falei, não, eu vou me candidatar a prefeita? Ah, sim, ótima. Na realidade, eu não queria vir a prefeita, só que me apontaram como, pelo meu histórico de vida, o histórico que a minha família, daí o Irano pesa muito, né, esse sobrenome. É um sobrenome tradicionalíssimo. O Damião Irano é bem, assim, pesou pelo fato, assim, de eu está sendo apontada não como uma vereadora. A direita quis me levantar como prefeita. Para quê? Porque a direita ela precisa preencher as lacunas do governo, principalmente dos governos municipais do interior. É por aqui, por Tupã, por Oswaldo Cruz, por Adamanha, todos esses pequenos municípios, por Pompeia, né? Que a direita ela precisa entrar no governo para dar base ao nosso governo federal. Aí eu te pergunto, como diferenciar quem realmente é de direita dos oportunistas que usam a bandeira, como aconteceu na última eleição presidencial, muitos deputados levantando a bandeira do presidente Bolsonaro e assim que assumiram, sumiram. Sim, exato. Como que diferencia quem é da direita realmente da ala conservadora desses oportunistas? Olha, eu também... E a gente não precisa ir muito longe, porque a gente tem exemplos na nossa cidade mesmo, dessa virada. Acho que foi uma virada nacional, né? Hoje em dia a gente fala que a direita, ela não está
ela está se definindo, entendeu? Então, quer dizer, muitos, óbvio, né? Muitos surfaram, a gente até usa essa expressão, na onda do Bolsonaro. Até principalmente, você pode estar até notando nas suas redes sociais, que muitos, inclusive pré-candidatos a qualquer cargo, eu vou de amarelo, verde e amarelo, porque eu sou patriota. Sim. Não é assim. O exemplo, Mariane, pelo exemplo, pelo histórico de vida, você vai identificar se é uma pessoa realmente conservadora, preceitos de Deus, pátria, família, livre mercado, propriedade privada, se é a favor do armamentício. São certos preceitos que você tem para falar assim, olha, essa pessoa é realmente conservadora, essa pessoa é liberal. Então são esses preceitos que você vai identificar e vai assimilar o conservadorismo com a direita e ver quem não é de direita, quem é um oportunista, né? E sem dar nome aos bois, mas tivemos diversos, inclusive assim, diversos deputados, figuras públicas que surfaram literalmente na onda do Bolsonaro. Sim, a gente teve, né, essa onda em 2018, foi a eleição, né? Sim. Para deputado federal, e agora a gente vem para as eleições municipais, que também tá um rescaldo dessa onda, que você vê pessoas que eram de partidos comunistas até o ano passado, hoje levantam uma bandeira verde e amarela. Mas não vamos muito além. Hoje, quase todos os partidos de esquerda ou centro-esquerda, é que eu não gosto de colocar direita e esquerda, né? Porque na realidade, quando você governa, que nem o nosso presidente, ele governa para todos. Então, quer dizer, não tem distinção de você defende isso, então você vai para ali, você defende aquilo, então eu vou te dar isso, isso, aquilo. Não tem distinção. É isso, era uma pergunta que eu ia te fazer. Se eleita, como você pretende lidar com toda essa... Porque a gente tem de direita, esquerda, das mais variadas, né? E às vezes, pelo menos a esquerda acha que a hora que a direita governar, a esquerda vai ser prejudicada. A hora que a esquerda governar, a direita vai ser prejudicada. Como que você vê esse processo todo a partir do dia que, se você for eleita? Certo, assim, eu acho o seguinte, por exemplo, não sei se você sabe, quando eu cheguei em Tupã, eu tentei ajudar tanto o partido que estava do ex-prefeito Ricardo Raimundo, quanto o partido que o vice dele entrou e assumiu, que é o Caiaoque. Eu fui diversas vezes, diversas reuniões com o chefe de gabinete do Ricardo, o Moacir Monari, com o Valdo Pereira, com o Caio, o próprio Caio, que me delegou para o César. Então é sempre assim, eu vou, passa o seu WhatsApp, passava o WhatsApp, o e-mail, passava o e-mail, só que eu nunca obtive resposta. Porque naquela época, com a minha articulação, tinha uma verba, vamos colocar assim, destinado, estava flutuando, só para você entender um pouco melhor, estava flutuando pela região. Então quem pedisse, quem fosse lá pedir aquela verba, só que na realidade, quando eu cheguei aqui em Tupã, eu não tinha nenhuma associação, qualquer outra instituição, entidade, para eu pedir, para falar, olha, então me dá um ofício. Eu só pedi um ofício. O senhor Valdo Pereira falou, não, eu vou te dar, eu vou não sei o quê, eu estou esperando até hoje. O Caio, o César, enfim, falou, não, Clio, a gente vai mandar, não sei o quê. Nunca obtive resposta. Eu falei isso para te falar o seguinte, meu governo vai ser aberto, de comunicação mesmo, sabe? Eu quero e vou conversar com todos terão chance. Não é porque, olha, eu ganhei, então agora só eu que vou governar. Eu penso o seguinte, por Tupã.
para Tupã. Eu quero progresso na minha cidade. Aqui foi onde eu nasci, aqui foi a cidade escolhida pelo meu pai. Eu vou honrar, sim, e foi para isso que eu voltei. E ainda nesse assunto de Por Tupã, a gente sabe também a importância do trabalho do executivo em parceria com o legislativo, sim, né? Como que também você vê essa questão, se eleita, como será esse seu relacionamento com a Câmara, com vereadores que provavelmente a maioria não serão do PRTB? Como que você... Olha, eu pretendo chegar, quando se eleita, conversar com um a um, conversar e falar assim, olha, vem cá, você ama a sua cidade? Você foi eleito para quê? Para brigar pela sua bandeira ou para fazer por Tupã, independente disso? Porque se eu for eleita, eu não vou ter assim, só o PRTB vai mandar emenda, como acontece. 1, 2 ou 3 deputados, só eles que mandam emenda para Tupã. Então a gente vai ter uma comunicação bem ampla e falar assim, olha, você foi eleita a quê, senhor vereador? É para defender a bandeira do seu partido, é para defender a bandeira do seu município? Eu não gosto disso, sabe, Mariane? Eu acho que juntos nós somos mais fortes. Se nós tivermos um objetivo comum, a gente vai mais longe, a gente consegue mais. Sim, com certeza. Ô Clio, o que de fato, assim, a chapa PRTB, por que a população deveria escolher a chapa PRTB ao invés de qualquer outra? O que de fato vocês têm de diferente para oferecer para a cidade, para a população? Olha, de fato, somente não, porque a bandeira é Deus, que é tudo, a pátria, a família. Eu acho que eu não estou menosprezando nem diminuindo nada, mas já são 3 bandeiras que são fortes, falam por si só e são coesas e amplas. Quando você fala família, sim, o que você tem como família? Eu tenho o meu marido, eu tenho as minhas enteadas, minha sogra, eu tenho o meu cunhado, o Leandro, os meus cunhados, né? E tenho muito amor e gratificação, gratidão. E no contexto geral, todos terão abertura para o seu governo? Seja qualquer tipo de minoria? Todos. Mesmo você defendendo essas 3 bandeiras? Nossa, não todos, porque a família é igreja, a família é uma empresa, porque o funcionário passa mais horas trabalhando do que com a sua própria família. A família não necessariamente precisa vir de um pai ou uma mãe. Nós não estamos falando aquela família tradicional, pai, mãe, filho. Não. Todos os tipos de família, seja sim, a família engloba a composição tudo. Que for. Sim, lógico. Assim eu penso. E eu tenho absoluta certeza que o PRTB todo pensa assim. O Clio, nós não vamos conseguir falar do seu plano de governo todo, porque deu uma lida super extenso, né? Até quem quiser acessar, depois a Clio vai deixar as redes sociais, os contatos. Mas eu queria que você escolhesse um ponto que para a Clio é muito importante e com certeza do primeiro dia que ela entrar ao último que ela sair, ela vai trabalhar em prol desse projeto. Qual que seria? Olha, primeiramente, eu agradeço por você ter lido e ter gostado do meu plano de governo. Foi escrito e redigido com muito cuidado, responsabilidade e muito amor mesmo, e dedicação. É difícil eu escolher uma bandeira do qual está o meu plano de governo para eu defender do primeiro momento até o último, pois todas são importantes, né? Mas eu creio o seguinte, que é pela educação. A educação que
que se muda todo um contexto social, da sociedade. Eu creio que os nossos valores também, pela educação que traz, retoma. Quando você fala educação, é desde do maternal, da creche, a tudo, até a pós-graduação. Só que qual que qual que para você que eu falo, né? Tá mais, mais sensível e mais importante. É no cerne menor, né? É na educação primária, é ali na juventude. Então nossa sociedade, ela tem se perdido valores, tem perdido a moral, tem a ética, ninguém sabe mais o que é isso. Porque antigamente a ética era até uma disciplina Sim. na grade curricular, né? Hoje Exato. ela é só nas faculdades que você tem alguns cursos até. Então assim, eu vou bater bem na tecla da escola cívico-militar, até pelo fato de sabermos que a região de Tupã tem muitos militares aposentados. E muitos jovens. E é possível implantar na cidade? Sim, lógico que sim. É bem possível. Como que funciona? Explica pra gente, até porque eu também não tenho muito conhecimento. É o município busca, é o estado, como que é essa... Na realidade, assim, no meu plano de governo tem descrito, né, como é que é a forma de você buscar e brigar pela escola cívico-militar no seu município. Mas eu, inclusive, desde o ano passado, com o deputado Tenente Coimbra, eu trouxe um abaixo-assinado para que as pessoas pudessem estar assinando, né? E eu levar, porque o deputado Tenente Coimbra, que está responsável por essa parte de escolas cívicos militares no estado de São Paulo. Então, a escola cívico-militar, ela vai trabalhar toda a grade, toda, inteira, mas assim, com disciplina. Você já fez essa requerimento? abaixo-assinado? Já. Você já colheu a assinatura? Um monte. Até, inclusive, falo para você, caso você se interessar em assinar, eu passo lá depois no Mais Tupã e deixo a E quem está vendo a gente e quiser assinar? Olha, eu acho que pode... É possível sim. ainda? É sim. Entre comigo em contato das minhas redes sociais e pergunte, daí a gente fala qual a forma possível para você assinar, né, esse abaixo-assinado, para estar lá o seu nome, telefone, seu RG, ou seja, seus contatos, para que eu possa estar levando para o deputado estadual e isso seja implementado em Tupã e região. Cleo, nós estamos aqui no prolongamento da Rua dos Estados Unidos. Eu não sei se você acompanhou. Sim. Nos últimos dias, nos últimos finais de semana, aqui aglomera muitos jovens, até porque eles não têm um espaço, né, para que eles possam ir, e eles acabam vindo aqui que não tem nem estrutura, na verdade, para acolher ninguém. No seu plano de governo, você tem algum projeto para tirar esses jovens dessas ruas? Porque às vezes aqui tem empresa muito ali na frente que eles também ficam, tem residências e o pessoal reclama muito. Você tem planejamento de fazer um espaço voltado para os jovens, para eles terem um local onde possa ser fiscalizado, onde tenha segurança, onde tem uma estrutura mínima para eles ficarem, né, de final de semana, feriado? Olha, minha resposta seria não só um projeto eu tenho alguns que também não é só para jovem, mas especificamente respondendo a sua pergunta, sim, para jovens. A gente pretende também fazer com que Tupã, que é reconhecida como a instância turística, não tem turismo. Não tem turismo, e quando tem turismo é Varpa, e a ponte de Varpa, de repente não, mas assim, pode chover e uma chuva forte leva a ponte embora, entendeu? Então, quer dizer, tem o set, tem o country, tem tantas outras opções que pretendemos revitalizá-las, pretendemos inclusive esse projeto dos jovens, no qual
você me perguntou, e no prolongamento dos Estados Unidos, a Cris, minha vice, estava com você hoje, não estava? Tá, nós gravamos. Quem quiser assistir o vídeo da Cris, procure aí na nossa timeline que tem. Ela falou realmente desse projeto. Até se você quiser detalhar mais ele. Esse projeto vai ser um projeto que na qual eu acho que tem muito potencial, não só para trazer para os jovens, para fomentar o turismo, para fomentar o município, fomentar hotéis, fomentar restaurantes, o comércio. Então não é um projeto de um local, é um projeto de um local para os jovens, porém do potencial que ele tem, né? Então, quer dizer... E você já tem mais ou menos uma ideia de local, de bairro, de localização? Na realidade, sim, temos, mas esse é um projeto na qual não posso estar falando muito, por ser de um vereador nosso. Entendeu? Então, quer dizer, para eu não me indispor com ele, eu prefiro que ele leve todos os louros, né? Mas vai ser um bom projeto, isso eu garanto, porque se eu fosse jovem, não, eu sou jovem. Nós somos jovens, sim, Clio. Sim, não, é um projeto radical, entendeu? Então, por isso... é jovem a esse nível, ainda já não sou mais. Mas assim, eu ia querer muito que tivesse no meu município, sabe? Então é aquela coisa, faça o bem, não olha quem, e faça para o outro que você gostaria que fizesse para você. Eu tenho esses lemas, eu tenho diversos lemas na minha vida, mas tem certas coisas que eu sempre levo muito a sério. Ô Clio, essa campanha é uma campanha totalmente atípica, né? Sim. Pela pandemia, enfim. Como que está sendo para você? Como que você vai utilizar dos meios para divulgar seus projetos, os seus objetivos, para as pessoas te conhecerem? Como que quem quiser conhecer os projetos da Clio, como que as pessoas podem fazer? Olha, assim como já foi publicado, pelas minhas redes sociais, né? Eu já venho atuando ativamente pela sociedade, não só tupanense, mas brasileira, pela sociedade do bem, eu digo, pela sociedade do bem. Então, buscar nas minhas redes sociais todas as coisas os projetos mesmo que eu tenho lutado, que eu tenho afincamente, assim, batalhado para a sociedade. Então, busque um pouco melhor nas redes sociais, e eu até falo o seguinte, porque o Facebook, ele limita a quantidade de amigos, né? Então eu tenho 3 acessos nas quais as pessoas podem me conhecer: Clio Irano, Clio Irano 2 e a minha página pública, que é a Clio Irano. Então, quem quiser procurar a Clio, é só procurar no Facebook e Instagram. Clio, uma outra coisa que eu queria falar com você Clio Irano, Crisma Pele, mulheres, buscando um espaço na política. Hoje a gente está num momento que assim, o ativismo feminino está em alta, assim, e vai de encontro com o movimento feminista, né? Como que você diferencia o movimento feminino do movimento feminista? Porque você de direita luta pelos direitos das mulheres, porém você me disse que é diferente, né? O feminismo do movimento feminista. Sim. Assim, basicamente, o movimento feminista... E só emendando, você acha que o mundo hoje, ele tá machista? A política, você acha que é machista? Certo. Bom, o Brasil é matriarcal ou patriarcal? Matriarcal. Sim, é matriarcal. Então, a hora é das mulheres, certo? Agora, o feminista do feminismo, o feminista, ele empodera a mulher, mas assim, ele faz com que a mulher, ela seja e tenha mais
importância do que o homem, do que qualquer outra pessoa que não seja igual a ela. Se você não é igual às feministas, você já é uma pessoa que não serve para o movimento. Mesmo sendo mulher. Mesmo sendo mulher, sim, mesmo sendo mulher. Até pelo fato de eu nunca ver um homem feminista, né? Mas, e o feminismo são todas as outras coisas que a mulher tem, já tem, digo. Quem que administra a sua casa? Eu. Tá. Então, você é feminista por isso? Não. Tá. Então, você se cuida. Margaret Thatcher, né? Não é uma pessoa que chegou teve o seu momento expressivíssimo, entendeu? Como uma líder nata, e era mulher. Você começa a ter todos os seus valores, daí sim, empoderados, valores e seus valores, preceitos de vida. Ou seja, nem mais, nem menos que ninguém. Nem mais, igual. Sim, porque o homem e a mulher, eles são iguais. É isso que o feminismo luta, né? Porque assim, obviamente, nós mulheres, você acha que a gente não pode chegar a um cargo de diretor, a um cargo de prefeita, a um cargo de... Por que você atribui a ter tão pouca representatividade de mulheres na política? Porque a gente tem pouco, né? Sim. São poucas deputadas, vereadoras, a gente tem a doutora Thelma só, eu acho que nos últimos anos só uma mulher e 14 homens. Você acha que as mulheres não têm esse interesse, não têm essa disposição de enfrentar a vida pública? O que você pensa disso? Porque precisa ter uma disposição, né? Porque a mulher, além de tudo, ela tem família, ela tem casa, ela tem filhos e o marido. Então cuida de tudo, e as contas, mas assim, eu acho que apesar do Brasil ser matriarcal, o sistema brasileiro é muito machista. E na realidade, muitas próprias das mulheres são machistas, entendeu? Então, quer dizer, na verdade, há um misto de desinteresse, há um misto de, eu prefiro gastar o meu tempo com outras coisas, com outras prioridades. Até naquela questão que a gente comentou no início da descrença política, sim, né? Exatamente. Mas assim, eu acho que nós mulheres, nós somos sim capazes de estar em qualquer cargo que quisermos estar. E eu, Mariane, eu tive que reaprender, por isso que eu fiquei longe de Tupã. Eu fiquei 6 meses em coma induzido. Então, quer dizer, eu fui em tratamentos, não foi fácil. Eu tive que reaprender a escrever, reaprender a ler, reaprender a falar, reaprender a andar, reaprender a viver. Então eu falo, nós mulheres somos sim capazes de estarmos em qualquer lugar que quisermos estar. É isso aí. Não é porque um homem fala, você não pode, eu vou acreditar, porque nem ele me falou. Nem mulher, nem ninguém, né? Ninguém, exatamente. Clio, a gente está chegando no final do nosso bate-papo, do nosso giro. Eu queria que você deixasse aqui registrado qual é a Tupã dos sonhos da Clio. A Tupã nos meus sonhos é uma Tupã desenvolvida, uma Tupã com emprego, com empresas, com o real turismo, a oportunidade, com oportunidades para os jovens. A gente sempre está exportando o nosso melhor, os nossos meninos, os nossos futuros, os nossos filhos. Não, aqui que ele não precisa sair do seu município para ter uma oportunidade, para ter um emprego melhor, para ter um estudo melhor. Então aqui tem que ser... Tupã já foi considerada capital da Califórnia brasileira. Então a gente tem que voltar a esse progresso para Tupã. Não ver tantas... Obviamente que agora estamos num momento pandêmico, né? Mas de comércio,
dessa troca de trabalho saudável, com saúde. É isso aí. Essa é a Tupã dos meus sonhos. É por isso que eu decidi brigar por uma Tupã melhor. E aqui que eu não vou parar de fazer pela minha cidade, independente se eu tiver a felicidade de ser eleita. Mas se eu não for eleita, eu não vou parar de brigar pelo meu espaço. Entendeu? Então, quer dizer, eu não fui eleita, eu vou ficar com depressão pós-eleição, porque existe isso, né? Mas eu não vou, assim como eu tentei conversar com os antigos governos de Tupã, trazer emenda, facilitar alguma coisa, trazer as verbas para cá, eu não vou deixar de brigar por Tupã e para Tupã. Eu nunca deixei de levar Tupã no meu coração, independente aonde quer que eu esteja. Clio, eu quero te agradecer novamente por estar dando esse giro com a gente, falando um pouco mais da sua vida, da sua história, dos projetos que você pretende desenvolver. Quero te desejar boa sorte nessa empreitada. Sim, gratidão. E quero que você deixe uma mensagem final para os eleitores tupaenses, para o dia 15 de novembro, que vão escolher aí os representantes da nossa cidade pelos próximos 4 anos. O espaço é seu. Gratidão. Eu que agradeço por essa oportunidade de estar aqui novamente no Mais Tupã, com esse trabalho maravilhoso que vocês têm. Agradeço ao tupaense de estar assistindo e falo, não julgue nunca o livro pela capa. Então venha conhecer melhor o meu trabalho, eu digo uma outra coisa, diga-me com quem tu andas que eu te direi quem tu és. Então venha me conhecer um pouco melhor, não venha acreditar no que falam, chega até o ouvido dos internautas que estão nos assistindo ao meu respeito. Eu sou uma pessoa simples, sou uma pessoa batalhadora bastante, guerreira mesmo, e quero fazer por você. Mulher, eu preciso de você, homem também. Eu preciso do seu voto. Não venda o seu voto, pelo amor de Deus. Não se venda. E vamos mudar Tupã. Vamos trazer guinar Tupã para o progresso. Gratidão. Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigada. Gratidão, Mariane. Bom, é isso, pessoal. Mais um Giro Mais Tupã. Hoje com a Clio, que falou pra gente um pouquinho da sua vida, da sua história, dos seus projetos. Amanhã tem mais entrevistas, acompanhem. E Portal Mais Tupã, a informação com a qualidade que você precisa.